Pessoal, boa tarde, colegas que estão aqui presentes na nossa gravação, boa tarde, pessoal de casa. Meu nome é Bianca, eu sou professora do IFAM, campus de Presidente Figueiredo, e a gente está aqui para gravar o segundo episódio do nosso podcast IF-Book, nosso podcast literário. Nós estamos hoje com o nosso entrevistado do dia, que será o professor Sandro. O professor Sandro é idealizador do projeto de extensão, que é um clube literário, cuja proposta seria a culminância nesse podcast que nós estamos assistindo hoje. Eu separei aqui algumas perguntas para o professor Sandro, nós vamos fazer essa entrevista, e o livro que nós estamos apresentando hoje é o Fahrenheit 541. É esse o nome mesmo? 451. Eu errei. Making off. Já temos um making off. Já temos um making off. Depois executa. O livro do nosso episódio de hoje é o Fahrenheit 451. É a segunda obra que nós estamos trabalhando no nosso clube de leitura e por isso é a obra do nosso segundo episódio. Eu trouxe algumas perguntas aqui para o professor Sandro, nosso entrevistado de hoje. Professor, nós vamos começar pedindo que o senhor fale um pouco da sua trajetória profissional, né, como professor, antes do seu ingresso no Instituto Federal do Amazonas e, posteriormente, também fale um pouco mais sobre o seu trabalho. Então tá bom, primeiro agradecer o convite, né? Agora a gente fez essa troca de papéis. Eu quero dizer que é muito mais simples ser entrevistador do que o entrevistado, né? Fica bem mais tenso. Mas vamos lá, vamos começar. Bom, eu já sou formado há bastante tempo, né? E eu comecei trabalhando, na verdade, fora do serviço público. Eu fiquei trabalhando 12 anos como professor de cursinho e escola particular lá no Paraná. E aí em 2006 eu passei no concurso público para uma universidade lá do Paraná, a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu fiquei nessa universidade de 2007, eu entrei no serviço público em 1º de janeiro de 2007 e fiquei até 2021 lá no Paraná. E nesses 14 anos que eu fiquei lá como servidor público, eu atingi o topo da carreira, da minha carreira lá. E aí quando eu atingi o topo da carreira, eu fiquei meio sem perspectivas, né? É como se você tivesse vencido todos os desafios que você tivesse se proposto. Aí me deu meio que um vazio existencial. E eu tenho, fora do aspecto, digamos, profissional, eu gosto muito da natureza, gosto muito de mato, de água, né? E a Amazônia sempre foi um desejo meu de conhecer. E aí, como depois desses 14 anos eu fiquei meio sem chão, porque eu tinha conquistado tudo que eu queria lá no Paraná, eu resolvi vir para cá. E em 2021, então, eu fiz uma redistribuição com uma professora daqui que foi para lá. Eu vim para o lugar dela, comecei trabalhando em Manaus, fiquei um ano e pouco, não me adaptei em Manaus, e aí pedi a remoção aqui para Figueiredo. E estamos aí, né, em Figueiredo, para alegria e regozijo dos alunos que são meus alunos nas diversas turmas aqui no campus. Claro que tem uma ironia. O senhor faz um caminho inverso, então, né? Que geralmente os professores do IFAM, eles começam trabalhando no interior e vão indo depois, né, via remoção, enfim, para cidades mais populosas. E no seu caso foi o oposto, né? É porque assim, eu estou numa idade, né, já bastante avançada, então eu não consigo enxergar, por exemplo, eu preciso ir muito atrás da questão da qualidade de vida. E aí eu lembro que lá em Manaus, quando eu estava lá, eu lembro que de repente um dia à tarde eu estava com vontade de tomar um tacacá e eu não podia ir, porque se eu fosse sair para tomar o tacacá eu ia ficar 3 horas no trânsito, né? Eu falei, não, então eu vou ficar em casa. Então eu já nunca vi isso na minha vida, né? Um tacacá muito caro, né? Não no valor, mas no tempo, né? No tempo. Então, e aqui não, aqui é claro que tem os seus problemas de cidade do interior e tal, mas eu agora, inclusive, eu tive alguns problemas aqui também de adaptação e tal, mas agora eu estou morando num sítio, então estou no meio do mato, estou exatamente onde a minha essência pede para que eu esteja. Presidente Figueiredo é uma cidade muito boa, né? Eu sou suspeita de que eu gosto muito daqui também. Tem prós e contras. Professor, o senhor não mencionou a sua área de formação. Então, eu sou químico, né? Na verdade, eu comecei em engenharia química lá no Sul. Só que a engenharia, assim, depois de ficar pensando, trabalhar em fábrica e tal, parece que aquilo não se ajustava na minha personalidade, né? E aí eu comecei, e o curso mais similar à engenharia química era química, né? E aí como eu estava ali e tal, eu falei, quer saber, eu vou passar para química.
E aí comecei a fazer uns estágios, começar a dar aula, cursos para alunos, ensino médio. E aí você começa a dar aula, parece que você é picado e é muito gostoso de dar aula, né? Na verdade, claro, tem os alunos mal educados, tem todo esse problema e tem problema de formação dos alunos, tem vários problemas. Mas parece que quando você entra na sala, parece que tudo é divertido dar aula, né? Principalmente quando os alunos entendem, você consegue criar uma comunicação com eles, né? E tem muita coisa errada no nosso país, então como tem muita coisa para consertar, é muito legal você poder agir, né, de uma certa forma, que é o que eu pensei no tudo do livro, né? Na parte literária, não é a minha parte, é química, mas eu acho que é uma forma de você influenciar as pessoas a ler, a abrir mais a mente e diminuir a desinteligência que aumenta exponencialmente no nosso país. A nossa segunda pergunta é um pouco sobre isso também, né? Professor, fale um pouco para nós sobre como foi que surgiu a ideia de desenvolver um projeto de extensão na literatura, uma vez que a sua formação é em química. Quando eu soube do projeto, eu fiquei curiosa com relação a isso. Quem é esse louco, né? Quem é esse professor de química que desenvolveu um projeto de extensão na literatura, nas letras e na outra área, né? Inclusive, o pessoal pergunta quem é esse louco nesse caso, como a senhora, eu sei que a senhora está sendo educada, mas a senhora deve estar pensando quem é esse louco. Já pensaram sobre mim, quem é esse louco, quando eu vim para Manaus, na Barra do Sul, você está num estado maravilhoso e tal, e vai para Manaus. E aí também me perguntar quem é esse louco que vai para o interior do Amazonas, saindo de Manaus. Então, eu tenho isso, eu sou uma pessoa bem diferente, na verdade, eu sou não convencional, digamos, né? Então eu tenho esses gostos, né, diferenciados. A questão do Amazonas é relativa à natureza, né? Tenho realmente essa paixão, assim, não sei, é uma coisa que, como eu falei, é da minha essência, né? E agora a questão do livro foi interessante, porque eu sou uma pessoa, vocês devem estar até notando pelo vídeo, né? Eu sou extremamente agitado. Eu estou ligado no 300, assim, a todo momento. E o que acontece? Eu sempre eu faço esporte há praticamente 30 anos. Todo dia, assim, eu faço, né? E lá no Sul eu já fazia e tudo mais. E eu jogava tênis lá no Sul, e aí veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, fechou o clube, que eu ia praticamente todo dia jogar e tal, com meus amigos e tal, né? E eu fiquei desesperado, né? Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? Do jeito que eu sou, eu falei, vou colapsar, né? Aí eu pensei, puxa, eu vou assistir série, pensei, Netflix, né, tudo mais. Só que como eu sou muito acelerado, e eu também não sou muito fácil de gostar de qualquer coisa, eu gosto de coisa de qualidade. Eu peguei as séries da Netflix, eu tinha uma semana, assisti tudo, e vi tudo, e aí acabou, eu falei, cadê agora, o que eu vou fazer? E aí eu tive a ideia de comprar um Kindle para minha filha, porque ela já gostava de ler, assim, mais ou menos, né? Eu comprei um para minha filha e um para minha companheira da época. E eu dei um Kindle para minha filha, não sei que fim deu, se ela leu ou se ela não leu, mas eu acredito. Se ela usou, exatamente, se usou ou não usou, se usou para decorar o quarto. E o da minha companheira na época, ela pegou um dia, 2 lá, mas ficou lá, largado na cama lá, né? E eu, sem fazer nada, peguei um dia para mexer e tal. E aí comecei a ler e fiquei completamente viciado, porque eu não lia nada. É engraçado essa questão, né, da leitura, porque eu comecei a ler, isso era o quê? Eu tinha uns 50 anos, hoje eu tenho 55, então mais ou menos faz 5 anos que eu leio, né? E eu lembro que eu comecei assim, e agora criou um hábito, é como escovar o dente, né? Então, toda noite, 10 minutos antes de dormir, eu tô com guia. Se eu não tiver, parece que, sei lá, eu tô num outro planeta, assim. E aí é interessante, o primeiro livro que eu li, porque como eu não era um leitor assíduo, né? O primeiro livro que eu li foi O Estrangeiro, acho que de Albert Camus. E eu tinha visto uma resenha antes, e o cara falando bem e tal, e falando que o final do livro era maravilhoso. E eu comecei a ler e eu não gostei. E tal, daí eu fiquei com aquela resenha na cabeça, o cara falou, não, mas o final é maravilhoso. Eu vou continuar. E o final foi, assim, pelo menos na época que eu li, foi horrível. Eu falei, caramba, fui enganado, né? Mas consegui acabar o livro. E aí comecei a ler outros, mas aí eu comecei a me encontrar, porque daí eu comecei a procurar os temas que eu gostava, né? E aí, quando você começa a ler o que você gosta, cara, vira um vício, e eu tô completamente viciado. Completamente, graças a Deus. Um vício muito bom. Exatamente, graças a Deus. Professor, a nossa terceira pergunta, está sendo interessante essa entrevista porque está encaminhando, né? Isso. A terceira pergunta é justamente sobre o hábito de leitura, olha só. Mas eu trouxe uma introduçãozinha aqui para situar um pouco a proposta da minha pergunta, que é a seguinte. O livro Fahrenheit 451
quem já teve a oportunidade de ler o livro aí ou ver alguma resenha a respeito, sabe, né? Ele tem como tema central a importância da leitura e a divulgação do conhecimento por meio da escrita. Então, a proposta do autor é criar, né, uma sociedade distópica na qual as pessoas não leem e a leitura é proibida. Então, tem uma proposta de reflexão ali na obra, né, por trás do enredo que o autor traz. Trazendo essa temática para a atualidade, eu achei que era pertinente a gente apontar uma pesquisa recente que foi publicada agora em novembro de 2024. Eu não sei em que momento você vai assistir esse nosso podcast, mas agora nós estamos em janeiro de 2025, então é uma pesquisa recente. O Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe divulgou em novembro de 2024 que nos últimos 4 anos houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no Brasil. Essa pesquisa sobre os hábitos de leitura dos brasileiros teve início em 2007 e o mais surpreendente do nosso resultado, agora de 2024, é que pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de não leitores é maior do que a proporção de leitores na sociedade brasileira. 53% dos entrevistados da última pesquisa não leram nem sequer parte de um livro impresso ou digital de qualquer gênero, incluindo livros didáticos, Bíblia, livros religiosos, nos 3 meses anteriores à pesquisa. Então essa pesquisa vem sendo feita anualmente desde 2007 e em 2024 foi a primeira vez que a quantidade de entrevistados que relataram não ter lido nada superou a quantidade de pessoas que relatam ter feito algum tipo de leitura. Por isso, professor, no seu ponto de vista, e essa é a minha pergunta, a compreensão do autor do livro Fahrenheit 451, que é o Ray Bradbury, acerca de uma sociedade sem leitores, você acredita que ele acerta nesse diagnóstico dele, nessa proposta de uma sociedade? Como o senhor relacionaria essa pesquisa sobre os hábitos de leitura no Brasil com a mensagem que o autor traz no livro Fahrenheit 541? 451, toda hora é o título do livro, né, gente? Perdão. Isso acontece. A minha resposta à sua pergunta é quase que daqui a pouco a gente vai precisar ter bombeiros como tem no livro que queimem livros, porque as pessoas não vão usar livro para mais nada, né? Então, infelizmente, é uma concepção que a gente tem a partir dos dados que você trouxe, né? Mas o que eu penso assim, eu acho que é meio natural que você tenha uma queda pelo interesse da leitura devido à sociedade, 100% conectada atualmente, né? Porque se você está conectado, a tua atenção está presa em alguma coisa que não vai estar sendo direcionada para um livro, por exemplo. Então acho que isso é meio esperado, né? Eu acho que à medida que o tempo vai passando, as coisas até vão acabar piorando nesse quesito, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, é claro que é uma crise, só que ao mesmo tempo que é uma crise, é uma oportunidade. E foi nesse sentido que eu pensei no Clube do Livro, porque demanda tem, né? Porque é preciso que as crianças que passam pelas nossas mãos sejam alertadas que elas não estão lendo e que elas deveriam ler, entendeu? Então é por isso até que eu pensei nesse projeto do livro para tentar popularizar. E aí entra o podcast, né? Porque você falar para uma criança assim, puxa, lê. O cara fala assim, por que eu vou ler? Mas de repente ele assiste um podcast e ele assiste. E se ele assiste um podcast como o nosso, que fala desse livro, Fahrenheit 451, e o cara fala assim, poxa, eu achei legal o bate-papo, como é que será que é o livro? Aí você desperta e o cara vai ler, né? Então, claro, teve o Senhor das Músicas, agora teve o Fahrenheit, e são livros interessantes. Então, de repente, você desperta por uma mídia que ele usa, você usa a mídia que ele usa para tentar fazer o livro chegar na mão do aluno. Então, essa é a minha ideia por trás desse projeto. E com relação ao livro, eu queria dizer também que eu li ele 2 vezes, mas não foi um livro assim que me impactou muito. E por que não me impactou, né? Até queria expor isso até para o público em geral, né? Eu li ele 2 vezes e a primeira vez que eu li, eu fui ler da segunda vez, eu não lembrava direito da história. Então, quer dizer, quando você não lembra da história, é porque aquela história não te tocou exatamente. E tem um motivo. Como você sabe, eu sou químico.
E eu achei o título do livro, porque por que é Fahrenheit 451? Porque é a temperatura na qual o papel entra em combustão. Que é a ideia dos nazistas, que os nazistas queimavam livros. Então, assim, eu achei uma ideia sensacional. E mais esse dado do papel que pega fogo a 451 Fahrenheit, né, que dá mais ou menos, pessoal, 230 graus Celsius, né, que a gente está mais acostumado com essa gradação. Eu achei espetacular o título, achei o começo legal, pensei no link que ele faz com os nazistas, que achei bastante, que é um assunto que me interessa, o Holocausto. Eu li bastante livros sobre o Holocausto. E aí eu falei, putz, eu criei uma expectativa enorme. E aí quando eu li, a expectativa que eu criei, se bem que o segredo da decepção é você ter uma grande expectativa. Né? Então eu acho que como eu pelo título, eu criei uma expectativa tão grande que daí quando fui ler, não me assim... Não realizou, né? Não exatamente, mas eu acho que é culpa minha, não do livro. Né? Na verdade, eu fiquei com muita imaginação com relação a isso. Porque tinha a química, né? Você foi pelo ponto de vista da química. Da química e do Holocausto, né? Que são duas coisas que me interessam. Eu falei, putz, vai ser o meu livro. E na verdade eu acho que é legal, achei interessante a ideia, mas eu acho que a ideia é mais interessante até do que o desenrolar da trama. Eu preferi outras tramas, mas gostei também, tanto é que li 2 vezes. Né? A leitura tem dessas coisas, né? A gente às vezes se surpreende com o livro do qual a gente está esperando nada. Às vezes a gente se frustra com o livro que a gente está assim, né? Contar uma história, perspectiva imensa. Contar uma história, fazer uma digressão. Olha, usar a palavra que eu acho bem bonita. Fazer uma digressão rápida, que eu li o Ensaio sobre Cegueira, do Saramago. Sim. Cara, eu adorei. Né? Não é um livro tão fácil, então eu li já depois de um certo... eu já li depois de um certo número de livros, né? Depois de ter passado pelo caminho e tudo mais. Então aí eu li o Ensaio sobre Cegueira e, cara, eu achei espetacular. Aí quando eu achei esse livro espetacular, o que eu fiz? Eu fui buscar mais livros do Saramago. E eu fui ver o... E é assim que a gente lê a obra inteira de um autor, gente. Não, mas eu já vi o que aconteceu. E eu fiquei maluco, assim, eu adorei. E aí eu fui ler, acho que Intermitências da Morte. Cara, eu não gostei. Você acha? Porque daí... E aí, de novo, eu acho que eu fiquei com uma expectativa tão grande, porque eu gostei tanto do Ensaio sobre Segredo, que eu fui... Tanto que eu nem acabei. Mas sim, é claro que tem um problema meu, entendeu? Porque eu não sou um leitor, não sou uma pessoa... Eu sou um leitor novo, né? Há 5 anos que eu leio. Então, talvez, se eu pegar agora, que eu tenho mais experiência com leitura, talvez eu... Então, eu vou revisitar livros que eu não terminei, né? Um deles é o Santos Não Terminei, que comecei, que eu sei que é o seu predileto. Comecei e não consegui terminar também, né? Então... mas é um problema meu, não é um problema dos livros. Né? É isso que eu quero deixar claro. Você chegou a ver a série da Netflix? Ainda não. Mas eu não sei, eu acho que a gente tá um negócio incrível. A série tá boa? É porque geralmente as séries são piores. E eu né? fico com muito medo. Porque eu amo o livro, então eu pensei, gente, vamos acabar com a história da série. Mas então, não, gente, mas então a série é boa mesmo, porque você deve ter criado uma expectativa mesmo. Nossa, mas eu percebo assim que eles tiveram a delicadeza de ao mesmo tempo conseguir manter uma certa poética, né, que o Garcia Marques coloca no texto, e isso é um desafio imenso, você conseguir transpor essa linguagem para uma outra linguagem, e eu achei que eles fizeram isso de uma forma muito fenomenal, e eles estão sendo muito rigorosos na adaptação. A adaptação da história no livro para a série está sendo bem ali a ferro e fogo. Eles não estão alterando muita coisa na história, não tá tirando personagem, colocando personagem que não existe, não tá havendo uma mudança muito grande na história como ela foi narrada pelo próprio autor. Eles estão sendo muito fiéis e eu estou gostando muito disso. Mais uma digressão. Eu assisti o filme Fahrenheit 451 num desses streamings aí. Cara, que loucura. Mudaram muito, o né? Montag, que é o bombeiro lá, que queima os livros, ele tinha uma mulher, né, acho que é Mildred, e ela não aparece. Então, assim, é super diferente. Essas adaptações às vezes frustram um pouco, porque a gente gosta muito do livro, e quando vai para a adaptação, o roteirista criou uma outra obra. Então, é baseado, mas não é naquilo mesmo. Não, mas a adaptação ficou... Enfim, assistam, gente. E leiam o livro, ficou muito bom. Vamos para a próxima pergunta? Vamos, estou preparado. Professor, eu quero que o senhor dê uma opinião sua sobre a transformação pela qual passa o personagem que o senhor acabou de citar, o bombeiro Guy Montag. Ele, para quem não leu aí o livro, eu vou dar um pequeno spoiler, ele obviamente passa ali por um processo que é muito comum, né, de personagens principais, de transformação interior.
Então ele, nas opiniões dele, nos pontos de vista dele, ele muda de alguma forma. Ele é um sujeito que é um bombeiro, que na sociedade em que ele vive, o trabalho dele é queimar livros, porque a leitura é proibida, e ele começa a desenvolver uma outra relação com esses livros. Eu queria que você relatasse um pouquinho do que você pensa a respeito. Isso, eu até vou trazer na minha resposta até um incentivo, porque a gente pensa em continuar com o modelo do livro podcast para o ano que vem, né? E isso foi uma coisa que me ajudou. Por quê? Porque eu tive uma visão do livro, né? Mas na discussão no grupo, você, por exemplo, e os alunos me trouxeram uma visão que eu não tive, que foi, realmente, ele queimava os livros, tal, depois ele foi mudando e depois acabou indo para o outro lado, digamos, de proteção, de valorização dos livros, os né? rebeldes. Exatamente. Só que o que aconteceu foi num muito curto período de tempo. Então até você que trouxe isso, né? Poxa, ele não teve tempo para amadurecer a ideia na cabeça dele, então foi uma coisa assim, meio que forçada, é claro, de repente até para caber dentro da história, pode ter sido um recurso literário, mas eu não tinha me tocado disso. Aí quando a gente conversa em grupo, aí caiu essa ficha para mim. Então eu acho que ficou bastante claro para mim que a leitura em grupo, ela te ajuda em dois aspectos. Às vezes o cara está meio preguiçoso, não é muito afim de ler o livro. Quando você lê em grupo, poxa, você fica meio responsável, né? Você cria um compromisso. Você cria um compromisso. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que você não consegue, muitas vezes, absorver toda a ideia do livro. E aí aquele vácuo que você não conseguiu captar, aí a galera vem e preenche com informações. Então achei bem bacana, achei só um pouquinho acelerada essa conversão dele do bombeiro mau para o bombeiro bom, digamos assim, né? Uhum. E assim, mas fora isso, eu acho que é a ideia do livro, né? Porque a ideia do livro é, se você não tiver um livro, não tiver esse acesso à informação mais assim, detalhada, você acaba, digamos, vou usar uma palavra aqui, de imbecilizado, né? Você fica meio que tapado, né? Então você para de raciocinar. Então o que acontece? Quando ele vai para esse universo dos livros e começa a não queimar e guarda um, guarda dois, começa a folhear um livro ou outro, eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Digamos que você tem uma ideia de mundo. Se você começar a ler um livro, qualquer livro que seja, você vai mudar a sua ideia de mundo. Porque você vai começar a perceber coisas que talvez... A leitura amplia, assim, a nossa percepção. O que é bom e ruim, né, em certos aspectos, porque você realmente começa a ver as desigualdades, as dores do mundo, né? E se você de repente está menos atento, parece que é mais fácil passar pelo mundo, mas é também mais superficial, né? Melhor uma vivência mais profunda na minha vida. Colocando um ponto de vista assim, mais pessoal, eu vejo a leitura também como uma possibilidade da gente fazer autocrítica, porque às vezes você é muito arraigado, muito firme em algumas opiniões, e quando você pega ali uma obra que te prende, um texto que te prende, e você se depara às vezes com um personagem que faz uma coisa com a qual você não concorda, por exemplo, mas você começa a entender o ponto de vista daquele personagem para aquilo que ele fez, você começa a despertar para experiências que você não tinha antes. Então essa coisa de você ampliar sua visão de mundo tem a ver com isso, de você ser confrontado naquilo que para você era muito íntimo, era uma certeza. Aí aquele personagem vai lá e joga a sua certeza no lixo, você fica muito fragilizado. Mas ao mesmo tempo você percebe o tanto que isso amplia, né, a sua possibilidade de interpretação, a sua visão sobre a sua realidade, a sua percepção da realidade do outro, que às vezes é algo que não tem nada a ver com suas vivências, mas você consegue desenvolver essa empatia de se colocar no ponto de vista do outro. São experiências que a literatura oferece pra gente que, assim, a meu ver, não tem uma outra arte que faça. E eu acho muito gostoso a leitura, porque ela parece que você se desliga desse mundo maluco, assim, sabe? Esse mundo superficial. Porque não tem como você ter uma leitura superficial, né? Você tem que se aprofundar, tem uma você tem que estar atento. Então, não é igual você pegar uma criança para, sei lá, você pega uma sobrinha para brincar, deixa a sobrinha com o tablet na mão lá e vai fazer suas coisas. Você vive ali, né? Você está 100% engajado naquilo. Às vezes, eu vejo que às vezes essa é uma das dificuldades que as pessoas que não têm hábito de leitura têm, porque a leitura ela demanda concentração, ela demanda uma atenção, ela demanda um esforço que a tela, por exemplo, não demanda.
você fica ali muito passivo em frente à tela. E a leitura não, né? Ela exige um pouco mais da pessoa que está ali tentando ler. Então não é um hábito assim, não é um lazer tão passivo quanto é você ficar frente a uma tela. E uma coisa que eu acho muito legal é que assim, se você começa a ler, é como se você caísse num novelo, assim, o negócio vai te enrolando. Porque daí você começa a ler, é verdade. O negócio vai te enrolando. Porque daí o que acontece? Você lê um livro, aí você gosta de um autor, você vai ler outro livro, e aí você começa a fazer ligações entre as informações do cara, e aí você nunca mais vai sair. Se você começar a ler, mas claro, é como atividade física, você tem que ficar lá uns 3, 4 meses, mas depois que você pegar, você não sai mais, não tem mais como você deixar de ler, né? Mas eu não consigo me ver parando. Eu não consigo me ver assim, isso aí. não leitora, pra mim é uma coisa... É um companheiro, livro é um companheiro bom. Para encerrar, professor, nossa última pergunta, eu queria que o senhor sugerisse um livro para os nossos ouvintes, para o pessoal que está em casa, para os colegas que estão aqui. Então, eu até antes da senhora chegar, a gente estava conversando aqui entre os alunos e alguns alunos pediram exemplos, sugestões de livros, né? É uma tarefa bastante difícil, porque um livro pode ser legal para você e não ser exatamente o livro que a pessoa gosta, né? Então, o que seria interessante? Você perguntar qual é o interesse da pessoa, e dentro do interesse da pessoa, se for também o seu interesse, se houver uma conexão e você já tiver lido alguma coisa naquele interesse, aí você dá uma sugestão certeira. Mas, né, como a gente não sabe, os nossos ouvintes e leitores aí, qual que é os interesses de cada um, eu daria uma sugestão, que inclusive é uma sugestão do Clube do Livro, né? A gente escolheu sempre títulos não maiores que 250 páginas, né? Porque se o cara é leitor, ele vai ler numa boa, mas se o cara não é, você dá um livro de 500 páginas, o cara já vai dar um passo para trás, né? Então eu gosto muito do livro A Metamorfose do Franz Kafka. Eu acho um livro de 96 páginas. Se você é um leitor extremamente lento, você vai lê-lo em 2 dias, 3 dias, entendeu? Então é uma coisa rápida, é uma história que tem uma coisa que me agrada muito devido a ser extremamente acelerado, que a história já começa acontecendo, né? Não é aquela coisa, era uma vez numa praia cheia de cocos e areia branca, o cara já acorda um inseto e aí a história... Eu começaria pelo Tolkien, por exemplo, né? Lendo do Senhor dos Anéis. Não, jamais. Então, assim, não tô debochando, a gente ama o Senhor dos Anéis. Mas aí depende de cada um, né? Mas se eu fosse começar, não começaria por Camus, porque quando eu já comecei O Estrangeiro, realmente eu não gostei. Mas eu não sei, talvez eu leia hoje e goste, né? Foi aquele meu primeiro contato com o livro. Talvez, por isso que eu digo que eu acho que a Metamorfose, como primeiro contato com o livro, eu acho que seria, no meu caso, o que eu indicaria para despertar essa primeira entrada, né? Mesmo porque o Franz Kafka também não é uma leitura tão simples, né? Mas esse livro até que é tranquilo. Estava até comentando com um dos nossos membros do grupo a questão do Machado de Assis, né? Que eu realmente era meio traumatizado, porque na idade deles, assim, a gente era obrigado. Era leitura obrigatória. E eu realmente eu já não era leitor, né? Bom, eu nunca fui um leitor, e eu lembro que eu me assustei muito com aquela linguagem e tal. E aí agora que eu comecei a ler, e eu ainda tinha aquele pé atrás com o Machado de Assis, mas tem que ler, porque o Machado de Assis é o rei da língua portuguesa, né? E aí Assis é obrigatório. O que eu fiz? Eu li o Alienista, que daí é menorzinho, entendeu? E aí você consegue. Então, eu vou entrar no Machado de Assis. O livro de contos dele. Você falou. Os contos são sensacionais. E é uma leitura mais simples para quem não tem o hábito assim, de pegar um romance muito longo. Mas ele é genial, né? Tem no livro do Memórias Póstumas. Ele é genial em tudo que ele faz, ele é inacreditável. No Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma leitura, para mim, pelo menos, é extremamente desafiadora. A professora Elismar falaram que é desafiadora. Eu acho difícil, na verdade, mas ela usava desafiadora, eu também vou usar desafiadora. Foi extremamente desafiadora, mas ele tem lá uma passagem que ele coloca, que eu gosto muito de ironia, né? Ele tem uma passagem que ele coloca assim, o cara ganhava o suficiente para se endividar, né? Que é uma forma de falar que o cara ganha pouco de uma maneira mais genial. Então, realmente indico. Eu indicaria A Metamorfose, do Franz Kafka. Ok. Professor, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, pessoal aí em casa que está acompanhando o nosso podcast, que acompanhou o episódio de hoje. Fiquem atentos, porque nós vamos lançar próximos episódios aí futuramente, né? Isso. Teremos outras oportunidades. Obrigado, pessoal aqui que está acompanhando a gente também.
É um projeto maravilhoso. Quero agradecer, professor, por ter recebido esse convite. Foi muito bom, muito prazeroso ter participado desse momento nosso aqui do nosso projeto. Espero ser convidado para vocês. O ano que vem estaremos aí. Pode aguardar que eu vou lançar. Ano que vem não, agora já é 2025. Já, é verdade. Pois é. Já era para estar de férias, estamos aqui trabalhando. Então quero agradecer a todo mundo, quero dizer que esperar que vocês façam também as interações lá no YouTube, né, no nosso canal, e aí pra gente poder conversar um pouquinho. Curtam, tá, gente? Ativa o sininho aí. E a gente bater um papo lá, qualquer comentário que você acompanhar. quiser, a gente faz também um comentário em cima, e assim a gente tenta aumentar a nossa comunidade, tá bom? Obrigado a todos. Tchau, gente. Obrigada.